Há poucos meses das eleições de 2022, a Brasil Paralelo decidiu investigar as raízes da crise política brasileira. No dia 1º de agosto, estreia a Crise dos Três Poderes. Faça seu cadastro. O que se chama de divisão dos poderes é uma invenção moderna do iluminismo britânico e francês, que vingou sobretudo nos Estados Unidos, para tentar superar uma experiência de unificação e de monopolização radical do poder nas mãos de uma única pessoa, neste caso o soberano, o rei, que tinha um poder absoluto sobre tudo. E o poder absoluto degenera, porque se ele estiver errado, ele tem capacidade de estragar e de implodir a sociedade. Ao passo que, quando a gente tem um sistema de pesos e contrapesos, a gente tem uma espécie de cabo de guerra em que, quando eu estico para um lado, eu seguro do outro. E eu impeço que todo mundo vá para o abismo. Então eu tenho um sistema de checagem e de harmonização. A harmonia entre os poderes não é uma harmonia como na arte clássica, em que há um todo orgânico e perfeito, em que há um equilíbrio muito perfeito, como o equilíbrio de 5 dedos com 5 dedos que se abraçam na mão. Não é assim. É uma harmonia e um equilíbrio tenso, porque é baseado na independência. Então, é difícil, por mais que eu faça muitos movimentos com os meus braços, eles não são independentes do meu tronco. Então, facilmente eles voltam para o eixo. Se eu parar, os meus braços se organizam, porque eles não são independentes. Agora, a harmonia dos três poderes nas democracias constitucionais modernas é um equilíbrio tenso, porque eles são independentes. Isto quer dizer que o Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, não deve satisfação ao Poder Executivo, do ponto de vista político, e vice-versa. Então, o Poder Executivo ser eleito pelo sistema majoritário e o poder eleitoral, o poder legislativo ser eleito pelo sistema proporcional gera o que um cientista político importante chamado Sérgio Abranches chama de presidencialismo de coalizão, em que para o presidente governar, ele precisa de coalizões com o Congresso, que foi eleito de forma independente dele, e cujos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, com as suas respectivas atribuições, e cujas comissões e cujas pautas, repito, são independentes. Só que, de algum modo, o poder, o nosso sistema presidencialista, dá ao presidente um poder, de algum modo, predominante e superior aos demais, podendo, por exemplo, pautar a sua agenda, a agenda do Legislativo, por meio de medidas provisórias, por exemplo. Isso quer dizer que há, entre o Executivo e o Legislativo, uma negociação política constante, que nem sempre é saudável, porque ela exige troca de favores. E não só de compromissos políticos, mas troca de favores que gerou, conforme se descobriu a partir de 2014, o maior esquema de corrupção que já tivemos, que é o mensalão, que é a compra sistemática de votos dos parlamentares por um sistema, por uma organização criminosa instalada no Poder Executivo para passar os seus projetos e para governar. Ou seja, o mensalão demonstra a falência das relações políticas saudáveis entre o Executivo e o Legislativo, em detrimento do Legislativo e em proveito de uma organização criminosa que foi condenada. Então a gente tem a condenação do José Dirceu, a condenação do Genuíno, numa grande investigação, né? Que depois a gente tem o mensalão, depois a gente tem a Lava Jato, que é uma terceira fase de descoberta de que essa relação não era nada harmônica e não era independente. Então a gente tem a solução para essa independência, repito, do Executivo eleito pelo sistema majoritário e do Legislativo eleito pelo sistema proporcional, que não estava se encaixando, a gente tem a solução corrupta. E muitos consideram esse sistema ingovernável
E, portanto, você só governa na corrupção. Você só governa se entrar no jogo corrupto. E essa é a visão que muitos brasileiros têm da democracia constitucional. Olha, é um sistema feito para não funcionar a não ser pela corrupção. De modo que todos os políticos entram no jogo e sujam as mãos. Entram num jogo de corrupção. E o povo muitas vezes vê a política como um sistema de corrupção, em que há uma troca de favores escusos, em que você só entra com base na propina, com base na barganha, você só entra sujando o rabo. E todo mundo tem o rabo preso. Todo mundo, um puxa o rabo do outro. Então a política se torna um arranca-rabo tremendo e um conjunto de blefes e de ameaças.